Fala pessoal, beleza? Fechamento de mercado, índice dólar, tá? Mais dicas do Trade System, certo? Hoje, dia 4/10, mais algumas possibilidades de leitura para amanhã. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui bater um papo sobre o dia de hoje e, claro, né, pensar ali em algumas possibilidades de leitura para amanhã. Aqui, pessoal, para quem acompanha os vídeos há mais tempo, sabe que a gente já traçou esse rompimento aqui algumas vezes, né? Como isso aqui chega sendo o primeiro alvo, tá? Aqui sendo o segundo alvo e depois, né? Aqui sendo o terceiro alvo, né? Hoje eu comentei isso daqui, tá? Com os membros do grupo. O preço havia dado o terceiro alvo desse pivô aqui, tá? Também deu o topo duplo, né? Aqui com a máxima do dia 30, certo? Então agora ele atingiu algumas regiões realmente interessantes. Está um tanto quanto afastado das médias, né? Tem algumas coisas aqui para a gente pontuar quanto a isso. Aqui tem uma similaridade que dá para a gente pensar ali com algo que você viu no dólar, mas aqui está um pouco mais afastado, né, pessoal? As médias estão tentando ficar ascendentes, mas estão juntas, então ainda assim isso aqui acabou ainda sendo um teste de lateralidade até agora, tá? Você viu algum gap aberto com essa região? Eu não, nem você, certo? Por quê? Porque o pavio dessa barra voltou para dentro dessa movimentação. Então não temos gaps abertos aqui, correto? Como não temos gaps, ainda não temos rompimento, lembram? Então, de maneira técnica, isso daqui ainda não teve um rompimento real, tá? Rompeu a movimentação aqui do canal de baixa, né, que muitas vezes pode ser uma boa bandeira de alta? Sim, aqui a gente tem gap, tá? Com essa movimentação aqui a gente tem gap, com essa daqui não, beleza? O que era o ideal? Ter gap com as duas regiões, tá? Beleza? O que pode, né? O que a gente pode ter amanhã? Vocês estão vendo, né? Uma pressão extrema compradora. Ah, deu alvo, agora vai cair? Talvez não, tá? Tá difícil ainda de cair. A gente já vai observar isso daqui lá no M60. A gente está vendo movimentação de baixa e está vendo defesa compradora. Está vendo movimentação de baixa e tem observado defesa compradora, tá? Então a gente sempre está analisando quem que está ganhando, quem que está perdendo. Onde foi o fechamento dessa barra, pessoal? Praticamente no topo da barra anterior, tá? Fechou alto em relação à barra anterior. Não fechou baixo, né? Não fechou no meio da barra, não fechou no terço inferior. Fechou praticamente, tá, no topo anterior. Isso deixa, né, a ideia de que amanhã a gente pode ter lateralidade, tá? Então a gente vem aqui dar uma olhada aqui no M60. Aqui no M60, pessoal, você consegue observar a questão de defesa dessa movimentação. O que a gente havia dito? Né, que as médias estavam ascendentes, né, as médias podiam servir como suporte para essa movimentação do preço, tá? Vou trazer aqui para um pouco mais perto, para vocês observarem. O preço, né, tenta cair, essa barra aqui fecha como barra sobreposta, deixando a ideia de lateralidade. A barra seguinte, um doji, né? Aí sim, né, lateralidade. A barra seguinte, um doji. Então, essas barras, né, elas tiveram, em determinado momento, dessa maneira aqui. Tá? Em determinado momento, essa barra ela foi completamente negativa, assim, tá? A sua parte inferior. Aí ela volta e fecha assim. Essa outra aqui, algo semelhante, veio até aqui, chegou a tentar um rompimento, né, um rompimento real dessa mínima, assim como essa daqui tentou um rompimento dessa mínima. Essa daqui realiza o rompimento, mas para acima da MM9. Tá? A barra seguinte, a mesma coisa. Todo esse momento compra-vendedor aqui foi revertido. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Então, o que a gente tem assistido? Né? Que tem entrado pressão compradora abaixo de barras. Tá? A pressão vendedora, tá, não é o suficiente para
imprimir boas barras fechando próximo das suas mínimas, tá? Algo como isso aqui, certo? A não ser essa grande barra e essa barra aqui, as demais barras, né, acabaram sendo boas barras de dúvida. E o preço não conseguiu nem chegar à média móvel de 20. Tá? Então, o mercado ainda assim está extremamente comprador. Tá? Então, toda essa movimentação de baixa que a gente está vendo foi uma movimentação difícil, né? Que aí ele tenta cair contra um bom alinhamento das médias móveis, ele vai acabar gerando ali alguns pullbacks, né? E cabe a nós nos acostumarmos com isso. Então a região de venda, né, veio após o terceiro alvo, veio após o teste do topo duplo lá de trás, tá, do diário. E aí o preço veio, né, trazer essa movimentação, abre num gap de alta, afastado das médias, daria uma venda aqui só de retorno às médias, tá? Deu retorno às médias, pessoal, tá? Ali no M1 mesmo, né, deu bem antes isso daqui. Não vou colocar aqui para não perder mais tempo, mas quando o mercado está muito favorável, né, é quando a gente pode utilizar time frames menores, por exemplo, como o M1. Mas, usando aqui o M5, né, você tinha um gatilho de compra, um fechamento rompendo a máxima da barra anterior, né, entrada aqui, ó, stop de 350 pontos para os 5 minutos, né, chegou a pagar quase 1.000 pontos, tá? 900 pontos ali, certo? Deu novo gatilho aqui, novo gatilho aqui. Essa barra já é uma barra grande, ela está um pouco mais afastada das médias. Eu vou colocar no M1 por quê? Porque tem que passar algumas orientações para você. Isso daqui, pessoal, é tendência, certo? Abriu num gap de alta, tá? As médias estão super alinhadas, é Fab 4 de compra. Nesse cenário aqui, conforme a gente conversou hoje, né, é um cenário que a gente pensa nisso daqui como um retorno às médias para subir mais. Tá? Isso daqui foi conversado no grupo hoje pela manhã. Tá? A ideia inicial foi essa. Aí o preço deu o terceiro alvo. Né? O que a gente espera para começar a vender, pessoal? A gente espera um gap de média. O que é um gap de média, Luciano? Tá? Gap de média, pessoal, é quando você tem duas barras fechando completamente abaixo da média móvel de 20. Aqui nos 5 minutos, pessoal, só viemos ter gap de média aqui, tá? Com essas duas barras. Correto? Aqui não, tá? Então aqui temos o gap de média. Depois do gap de média, uau, cita o gap de média como um setup de compra, tá? Onde ele compraria, depois disso daqui, uma H1, pensando num retorno, tá? Algum tipo de movimentação de alta. Ela pode ser igual, pode ser mais alta ou pode ser mais baixa. Como já falei em outros vídeos, eu prefiro a mais baixa. Por quê? Porque ela não renova a máxima, tá? E aí fica a possibilidade da estrutura de baixa ser mais fácil. Toda vez vai ter MTR? Não, né, pessoal? Aqui você não viu. A não ser que você já considere que só isso daqui já foi a MTR, tá? Mas o que é importante, né, você reconhecer disso daqui? É que se você vai vender, você tem que esperar primeiro para ver a cara dos compradores no mercado. Você não pode ser o primeiro a vender. Você não pode ser o primeiro a vender numa tendência de alta, sem que tenha pelo menos um gap de média. Seria a primeira ideia, né, de uma possibilidade contra. Por exemplo, o dia anterior. Né? O dia anterior ele fechou, né, sem ter um gap de média. Então você não podia ter, de maneira técnica, nenhum tipo de pensamento vendedor. Beleza? Como 5 minutos é nosso tempo-chave, a gente usa 1 minuto ali de apoio, né, para algumas entradas um pouco mais rápidas, mas sempre a favor, né, dessa movimentação e dessas ideias aqui, tá? E no dia de hoje, né, lógico, daria para ter antecipado alguma coisa ali pelo 1 minuto, certo? Bem afastado das médias, tá? Uma movimentação boa aqui. A gente até teve, né, esse topo com esse topo, né, terceira puxada aqui também, né, se você considera isso daqui uma puxada, correto? E aqui você tem um ponto de inflexão, um pequeno ponto de inflexão, um terceiro ponto de inflexão, tá? Mas estava bem inclinado, né? O ideal era que você esperasse, por exemplo, um gap de média,
uma possibilidade de MTR para depois estar pensando em vender, beleza? Para você não ser o primeiro, né, ficar buscando reversões de maneira automática, certo? E depois daqui, pessoal, depois do gap de média, você teve mais gatilhos aqui, tá? Gatilho de venda. Demorou para dar gatilho de venda, né? Teve aqui também. Mas aí você teve gatilho de venda aqui, ó, nos 5 minutos top de 300 pontos. Pagou de maneira rápida, né, pessoal? 500 pontos. E mesmo mantendo o stop ali no local correto, né, você não viu mais o mercado renovar máximas. E aí aqui você tem, né, a estrutura de baixa durante todo praticamente o resto do dia, né, pessoal, tá? No máximo, lateralidade, né, que é esse final de tarde. Pontos importantes, né, para frisar para vocês. Os melhores gatilhos, onde você não vai passar calor, onde você vai receber, né, uma movimentação favorável a você mais rápida, sempre será os gatilhos que saem das médias móveis. Ou sai da média móvel de 9, ou sai da média móvel de 20. As médias normalmente vão estar alinhadas. Se você já formulou esse contexto, por exemplo, olha, já vi um gap de média, voltou a subir, voltou a cair, beleza, você já viu bastante a cara dos vendedores. Os vendedores já conseguiram imprimir uma movimentação de baixa, inclusive maior do que a movimentação de alta do dia. Então o que podia acontecer um pouco mais? Mais movimentação de baixa. Sempre tem um lado no controle. Tá? No dia anterior, os compradores estavam no controle durante todo o dia. Né? E o dia de hoje, após testar lá o topo duplo do diário, né, aí tivemos uma movimentação contrária a isso. Por fim, lateralidade. Em lateralidades, né, a gente compra baixo, vende alto e sai em scalp, né? Tá? Em lateralidades, viu lateralidades? Lembrem, né, das regiões de volume, certo? Essa daqui, ó, você podia ter estendido ela, tá? Bem próximo aqui do topo dessas movimentações. E aqui embaixo, né, acabou servindo de suporte junto com a M200, beleza? Eu vou colocar no M1 aqui rapidinho. Aqui no M1, pessoal, é só para a gente retomar aquela super tendência lá, né? Abriu no gap de alta. Lá no M60 estava super direcional também, né? As médias estavam bem apontadas para cima. E aí, o preço retorna à média, ele não chega a tocar a média móvel de 20, pessoal, nem no 1 minuto. Tá? Retoma para uma movimentação de alta, ó, aqui ainda assim, com a volatilidade atual do mercado, ó, é um stop de 200 pontos. Tá? Mesmo para 1 minuto. Pagou de maneira rápida 320, depois chegou a pagar 700, depois chegou a pagar pouco mais de 1.000. Tá? Durante toda essa movimentação aqui, ó, você não viu o gatilho de venda. Tá? Isso aqui é só marcador de topos e fundos. Tá? Então, quando ele renova topos, né, quando ele continua renovando máximas, é porque a tendência está positiva, né, tá com uma tendência forte, é uma movimentação bem tranquila a favor, né, da tendência. Tá? Quando temos tendência é quando temos bons rompimentos de pivô. Romper o pivô, né, com gap, você pode até mover o seu stop. Né? Vamos aproveitar para trabalhar isso daqui de maneira técnica, pessoal. Sempre pensar, né, de maneira técnica. Pensando de maneira técnica, digamos que você fez essa compra aqui, correto? Seu stop inicial estava aqui. Como que você pode deslocar o seu stop em uma movimentação de tendência? Quando tiver um rompimento de pivô com gap. Tá? Sempre que você tiver um rompimento de pivô e você vir, né, ali um gap aberto, você pode mover o seu stop. Essa movimentação aqui, ó, quando você compra aqui, a sua premissa é que o preço chegue a essa região. O que é uma premissa? É um ponto que vai ser um ponto chave para a sua movimentação. Quando você compra abaixo, ali próximo das médias, você quer que o preço venha, né, romper a máxima prévia. E a máxima prévia estava ali, né, que foi aqui a máxima do dia, né, até então. Quando você compra aqui, você quer ver essa movimentação chegar até aqui. Beleza, ela faz um pullback, deixa um novo pivôzinho aqui, esse pivôzinho aqui ele é rompido, concorda? E aí ficou um gapzinho aqui, ó, pequeno, mas ficou. A barra seguinte volta para testar. Voltou a subir, pessoal. Aquele teu stop que estava aqui, ó, certo? Pode ser movido para cá. Por quê? Porque se essa movimentação chegar aqui,
é porque essa movimentação já não é mais saudável e o preço está começando a renovar mínimas e não está renovando máximas. Isso é uma forma de condução técnica de trade. Beleza, ele continua subindo, subindo, subindo. Você tem alguma coisa para fazer? Não. Quando que você vai poder mover, né, seu stop de novo? Quando esse pivô aqui for rompido. Esse pivô foi rompido, ficou gap, você pode pegar seu stop daqui, tá? E deslocar ele para baixo dessa mínima. Então, seu stop viria para cá. Stop técnico. E aí você pode ir fazendo isso, tá? Até que isso falhe. Beleza? Aqui, rompeu algum outro pivô? Não, né? Aí aqui você teve um gatilho de venda, tá? Ou esse segundo gatilho de venda, você encerra, né, sua posição. Porque aí agora, né, tá tendo movimentos contrários à sua posição, né? Tá tendo gatilho de venda e você tá comprado. Já não é mais interessante você ficar nesse trade, tá? Aqui no M1, pessoal, o que você viu aqui? A possibilidade, né, de gap de média a partir dessas duas barras aqui, ó. Certo? Gap de média, podia ter uma MTR, né? Podia ter uma movimentação de alta, como eu falei, fazer um topo igual, um topo mais alto, um topo mais baixo. São possibilidades. Seria o que? Mais um suspiro dos compradores antes de uma reversão majoritária de tendência. Beleza? É um setup de baixa probabilidade, tá? Mas ele é mais interessante quando você consegue unir leituras. Às vezes você tem uma wedge com uma MTR, tá? E aí é bem interessante, porque ela vira praticamente uma wedge com topo duplo, né? Digamos que você tivesse aqui uma wedge, tá? Digamos que você tem aqui uma wedge. E aí você viu aqui o gap de média e o preço vem, volta e faz isso daqui, ou faz um topo duplo mais baixo. E aí depois ele te deixa alguns gatilhos de venda aqui. Pô, é um cenário bem melhor do que você não ter a wedge, sabe? Ou você não ter tido, por exemplo, um topo duplo anterior, né? Que aí ficaria como um topo triplo que tem o mesmo potencial de uma wedge. Beleza? Então, aqui no M1 não tivemos, né, a possibilidade de MTR, tá? O preço só veio, né, de uma vez. E aí ele faz essa correção, tá? Faz uma correção aqui com uma, duas pernas e volta para a movimentação de baixa. E aí ele deu, né, vários gatilhos de baixa aqui, boa movimentação. Aqui ele perde a MM200. É interessante, né, quando o preço e as médias estão abaixo da MM200, né, gatilho de venda aqui, gatilho de venda aqui. Se você não fez essa venda de 150 pontos, depois ele te deu uma venda, um stop de 280 pontos. Pagou? Pagou. Tá? Você só não pode hesitar de começar a ver gatilhos lá saindo das médias, né, e querer pegar gatilhos lá embaixo, né, pessoal? Depois, no fundo duplos, em estruturas ruins. Por quê? Porque a premissa de quem vende aqui, ó, tá, é que o preço venha fazer isso daqui, ó, venha testar o fundo anterior. Tá? Preferencialmente venha abaixo, que não suba tanto para poder descer mais, certo? Então você vem trabalhando, né, a ideia de estrutura, topos e fundos cada vez mais baixos, correto? Aqui teve vários gatilhos, tá? É interessante você operar a favor da tendência, certo? Você está vendo que as pernas de baixo ó, tem vários gatilhos, as de alta tem poucos gatilhos. O preço volta até as médias, né? Faz algumas estruturas de baixa, tá? Deixa aqui alguns topos duplos, certo? Topo mais baixo. As regiões de volume, né? É interessante você não vender exatamente na cara dessas regiões, porque às vezes você vende e o preço já reverte. Então você tem que estar atento para isso, certo? Essa venda aqui foi uma venda muito interessante, né? Primeiro porque ela tem pressão praticamente só de um dos lados, certo? Aqui ela veio cravar, né, essa wedge, certo? Ela cravou essa wedge, deixou gatilho de venda aqui, deixou gatilho de venda aqui, deixou gatilho de venda aqui, deixou gatilho de venda aqui. Depois, ó, barras sequenciais, pessoal, de baixa, fechando próximo das suas mínimas. Isso aqui indica só pressão vendedora, mesmo por um minuto, né? Tá? Então, você teve ali algumas oportunidades. O que foi mais interessante dessa movimentação? A região onde ela falhou. Onde ela falha? Na possibilidade de rompimento da média móvel de 200. Então, aqui ainda é Fábio 4 de venda. As médias se realinharam, né? E veio para uma movimentação brutal, né? De baixa aqui, ó.
cerca de 1.200 pontos, beleza? Aqui teve uma nova wedge, né? Dessa vez uma wedge parabólica, tá? Com um micro fundo duplo, e aí uma boa movimentaçãozinha de alta, certo? O preço travou aonde, pessoal? Na região de volume. São bons alvos também, viu? Se você vende por aqui, né? Muitas vezes o preço testa essas regiões antes de voltar a subir. Testou de novo a região, tá? Então, acabam sendo bons alvos, né? Aqui de novo, né? Onde o preço falha? No teste da média móvel de 200. Ah, isso daqui já seria FAB 4? Não, precisa o preço e as médias vir acima, tá? Da média móvel de 200. Aqui no finalzinho do dia, né, virou um FAB 4 ali dentro do intraday pra gente, beleza? Então eu vou aqui pro dólar, né, pra gente não nos prolongar demais. O dólar, né, pessoal, veio fazer uma nova mínima, não quanto a mínima de referência, né, que era essa aqui, como eu havia falado, tá? Mas ele, de certa forma, ele alongou um pouco essa movimentação, tá? Ele abriu um pouco mais, né, a possibilidade ali da ideia de um triângulo expandido. Deixa eu só trocar aqui. Acho que eu acabei apagando as linhas ali, que eram essas daqui. Eu vou refazer só essa aqui. Volta, né, e fecha positivo, pessoal. Mas é um positivo doji, né? Por quê? Porque mais sombra dessa barra, né, tem mais sombra do que corpo, né, pessoal? Você consegue ver que tem mais pavio, né, aqui do que o próprio corpo dessa barra. Se o preço abre, né, amanhã com gap de alta e rompe essa máxima, aqui você teria uma H1, correto? Dentro de lateralidades, o máximo que você vai ver, né, de maneira rápida e interessante vai ser um H1 mesmo. A gente não costuma ter muitas outras possibilidades, né, em lateralidades, né, tem um H2, porque aí é quando ocorre, né, reversões abruptas ali. Mas a pressão também foi bem alta para o dólar, né? Tivemos aí um doji, uma barra sobreposta no fundo, né, que era aquela ideia inicial que a gente havia pensado para o dia de hoje, né? E para amanhã ainda parece que a gente pode, né, muito bem enfrentar um pouco mais de lateralidade. Então a gente toma, na verdade, bastante cuidado, né? Se abre com gap de alta e ele vem testar essa região, a gente tem que ficar atento para a questão de continuidade, gaps abertos, se vai ter boa pressão das barras, né? Se tem ali uma movimentação bem favorável para poder pensar, né, que essa movimentação pode vir a ter continuidade, né? Ter uma reversão ali mais imediata. Mas pela pressão desse dia aqui, eu ainda acho que a gente pode enfrentar um pouco mais de lateralidade. Algo como isso daqui, né? Você tinha visto boa pressão, o que você viu aqui? 4 dias de lateralidade nessa região de topo, né? Então aqui pode também ter mais alguns dias de lateralidade, beleza? Aqui tinha os gaps, né, que havíamos comentado, né, os gaps abertos, ele veio fechar esse aqui, ó. Então esse aqui, ele foi fechado por essa máxima, tá? Então eu vou apagar esse gap, porque, como falado, né, gaps, quando a gente pensa em lateralidades, eles são magnetos, tá? E esse aqui ele já foi fechado, né, por essa barra aqui. Como ele já foi fechado, né, eu já posso retirá-lo ali da nossa movimentação. Ficou aquele outro gapzinho aberto, que também é um gap de barra, né, pessoal? Isso aqui, tá? São gaps de barra, tem esse gap de espaço, mas para o preço chegar até lá, ele precisa fazer a mesma coisa que a gente conversou ali, por exemplo, lá dos 5 minutos. Né? Ele precisa, por exemplo, fazer um gap de média, talvez uma MTR, para depois, né, gerar uma movimentação de alta, beleza? Então, aqui no M60, deixa eu apagar aqui isso, vou apagar essa máxima aqui também. Aqui no M60, o que você está vendo? Você está vendo uma lateralidade levemente ascendente. Por que levemente ascendente?
Porque se você traçar uma linha aqui, ó, ou traçar uma linha assim, tá? Se você traça uma linha de tendência, você consegue pegar fundos ascendentes, tá? E se eu quisesse traçar uma linha de canal, né, ela vai ficar um pouco mais parecida com um triângulo expandido, né? Se eu for mensurar ela para essa máxima aqui, beleza? Ainda dentro disso, né, você tem aqui essa movimentação trabalhando dentro dessa lateralidade aqui com a máxima dessa barra, tá? Por quê? Porque você não tem fechamentos acima, né? Você viu essa barra vir acima, mas ela volta e fecha aqui dentro dessa outra máxima aqui, certo? Então, por enquanto, o preço está dentro desse range, tá? A máxima da lateralidade total acabou sendo essa daqui. Esse retorno à média aqui, pessoal, é um setup de venda, né, que é um M2S, tá? Que é duas pernas, né, chegando ali a MM20, correto? Como assim duas pernas? Né? Você tem aqui uma movimentação de alta. Essa movimentação de alta se encerra quando o preço vem abaixo de mínimo. Então essa perna aqui ela é encerrada quando começa a nova perna, quando o preço vem acima de barras. Quando que termina? Quando o preço vem abaixo de barras. Né? Então você tem duas pernas. Aqui seria, né, uma venda por L1. Beleza? E aí, mais lateralidade, né? Mais sobreposição de barras. Aí a gente vai precisar ver onde que o preço vai abrir amanhã. O que está mais fácil, pessoal, de acontecer? Se ele abre abaixo, está mais fácil dele descer, testar esse fundo duplo. Tá? Se ele abre aqui pelo meio, fica mais fácil ter lateralidade entre as médias. E aí a gente vai ficar atento aos extremos. Tá? Aos extremos próximos a princípio, depois a gente vem, né, alongando ali as possibilidades. Tá? Então, se ele abre aqui ao meio, né, possibilidade de lateralidade. Se ele abre aqui acima, né, tem esse gap aqui que pode ser fechado, depois virar nova lateralidade aqui com o preço trabalhando entre as médias. Beleza? Aqui no M5, pessoal, ele abre num gap de baixo, pagou bem nessa venda aqui, tá? Deixou o gatilho de venda aqui já desde a abertura, gap de baixo a favor das médias, Fab 4 de venda, acabou pagando, né? Boa pontuação aqui, ó, quase 30 pontos, tá? O gatilho estava aqui em cima, né? E aí, pequena lateralidade, boa barra de rompimento, tá? Deixa eu só esperar carregar aqui que eu acho que a minha internet deu uma falhada ali pela mensagenzinha que apareceu ali. Beleza? E aí, você tinha gatilho de venda aqui, teve outro gatilho de venda aqui, né? Mesmo que você vendesse aqui, eu ainda pagou 16 pontos. Depois, pessoal, como se trata de um trade system de tendência, né? Isso aqui vem pagar mais aqui em cima, tá? Para os 5 minutos, certo? Ele até deixa uma região de volume aqui, ó, para fazer sentido, né, pessoal, as coisas. O preço veio para uma movimentação de baixa, ele volta a subir. O que é isso aqui? É um pullback. Volta a subir, tá? As máximas estão ficando mais altas. E as mínimas, cada vez mais altas, tá? Aí ele volta a subir. A partir daqui, né, a regra de coloração deu uma modificada, né, que deixa você mais dentro de padrões de compra, né, do que de venda, tá? E aí pagou alguns pontos, tá? Fechamento do gap, certo? Gap fechado, e aí boa barra aqui, contrária a essa movimentação. Depois disso daqui, né, pessoal, ficou no emaranhado das médias, ó, a média de 20 flat, a média de 9 e a média móvel de 50, né, as médias bem próximas e o preço entrecortando as médias. Isso é uma característica de lateralidade. Quando você tem lateralidade, eu falo para vocês que o ideal é que vocês observem essas regiões de volume. Para quê? Para tomar cuidado, para não pensar em comprar, por exemplo, aqui. Aqui, beleza. Tá? Você compra aqui, coloca o seu stop aqui, o seu alvo aqui na região de volume é mais do que 1 para 1. Mas se você compra aqui, você tem que manter seu stop aqui no mesmo lugar, né? Você está com o stop 2 vezes maior do que seu alvo. Tá? E aí, né, serviu como bom suporte, boa resistência. Aqui serviu como bom suporte. Tá? Então aqui embaixo você não podia estar vendendo, mas aqui tudo bem, você está vendendo, né, para pegar alguns pontos até aqui.
Então você tem que vender alto, você tem que comprar baixo. E às vezes os 5 minutos não é suficiente para te dar a informação, tá? Para que você faça isso. E aí a gente acaba usando, né, a confluência, né, dos tempos gráficos. Eu sei que tem o volume aqui, então eu posso buscar vendas ali num minuto, quando essa movimentação começa a reverter. Posso buscar compras por aqui, quando essa movimentação começa a reverter. Dá para eu pensar em dar um jeito de entrar baixo aqui, não entrar direto, né, numa H1 aqui, que às vezes não vai nem ter muita continuidade, tá? E aí o preço começa, né, a deixar algum tipo de modificação, tá? Como assim, né? Até então ele deixa a gente confuso inicialmente. Topo, né? Tá? Renovou máximas, correto? Beleza, está renovando máxima, não tem renovado mínimas. Aí ele falha em renovar mínima, em renovar máxima, e volta para renovar mínima. Então aqui muda um pouco as coisas. Tá? Parece que a gente vai entrar numa movimentação de baixa. Por quê? Porque ele parou de renovar máximas e veio renovar mínima. Aí ele volta a subir e não renova a máxima de novo. Aí ele volta a descer e aí aqui começa um pouco de novo a confusão. Porque se ele não está renovando máximas, para ele manter a estrutura de baixa, ele teria que vir abaixo dessa mínima, certo? Se ele vem abaixo dessa mínima, ele está renovando a estrutura, beleza, está tudo certinho aqui. E aí, se ele fosse subir, ó, e acreditar que ele fosse subir menos, para quê? Para a próxima vez ele descer mais. Mas não, né? Aqui ele acaba não renovando o mínimo. E quando ele não renova a mínima, né, a gente fica com aquela possibilidade que ele pode vir renovar a máxima. Qual máxima? A máxima prévia. Né? Então, se você entra comprado aqui, a sua premissa é que o preço chegue aqui. Ó. Então você tinha stop de 9 pontos, né, e possibilidade de alvo ali de 17. E aí ele rompe nessa movimentação. Acho que foi a movimentação mais limpa do dia no dólar. Tá? Chega até onde, pessoal? Até a região da VWAP do dia anterior. Já falei para vocês algumas outras vezes. Que serve excelente, né, como região de ponto de parada, quando sai de lateralidade, movimentos esticados. Né? Olha quando essa barra teve o seu fechamento. Né? Olha onde estava a média móvel de 20. Olha onde estava a média móvel de 9. Olha onde estava a média móvel de 20. Tá? Qual que era a probabilidade, né, desse rompimento acontecer de maneira direta e reta e subir, por exemplo, mais uma centena de pontos. Tá? Fazendo backtest, você vai perceber que isso daqui é bem pouco. Tá? Melhores gatilhos, né, pessoal, do dólar. Como falado, né, melhores gatilhos são aqueles que saem, né, das médias móveis. Então, gatilhos que saem das médias, eles têm muito mais a andar a seu favor. Beleza? Aqui, movimentação de baixa, né, mudou, né, também o contexto. Ó, você via só barras de alta, você começou a ver várias barras de baixa. Então a pressão também aqui sofreu alteração. Tá? E aí virou uma movimentação bem forte de correção. Então corrigiu quase, né? Acho que veio aqui. Esse aqui eu não mensurei, tá, pessoal? Veio bem abaixo do 61.8. Então, isso aqui deixou de ser correção, né? Passou do 61.8, a gente para de chamar de correção, a gente começa a chamar de reversão. E aí quando sobe pouco. Né? Aí desceu menos. Quando desce menos, você começa a pensar que o preço de novo, né, pode vir acima da máxima prévia. Beleza? E encerra o dia como lateralidade. Tranquilo, pessoal? Então, façam, né, backtest ali na página do Instagram, pessoal, tem um monte de dias de análise postados. De dias, como que foi o dia. Pega aqueles dos 5 minutos, né, baixa ele, coloca na tela do computador e dá uma analisada. Em gatilho saindo das médias. Tá? Só para você se acostumar. Como eu falei, né, o Trade System ele vai ser enviado para vocês no domingo, certo? Na segunda-feira, né? Durante os dias, né? Sempre os dias que eu puder, a não sei que eu precise fazer alguma outra coisa, mas como eu falei, eu vou avisar. Mas no geral, eu vou tentar estar ali junto com vocês na parte da manhã, passando algumas leituras de contexto, né? E vocês têm que entender, né? Que quando eu falo, olha, a gente tem que esperar um gap de média, tá? Que é isso, aquilo que eu acabei explicando hoje. Olha, tem boa pressão compradora, tem boa pressão vendedora. Quando eu falo isso, quer dizer que a possibilidade desse movimento ele ter continuidade. Então, algumas coisas vocês vão ter que memorizar, tá? Não vai dar para, por exemplo, eu falar algo ali, eu postar aí, eu não vou deixar aberto, tá, pessoal, para ficar um grupo com 1.200, mil pessoas ali conversando, porque senão vocês não vão prestar atenção, certo?
vocês não vão pegar algum tipo de oportunidade. Eu sei que algumas pessoas vão pegar insights mais rápidos, né, porque já acompanham o canal há mais tempo, já maratonou o vídeo há mais tempo. Assim como os membros, né, já se saem melhor. E outro ponto, né, tentem racionalizar, né, a entrada de vocês com stop e com alvo. Tá? Eu dei aquele exemplo de stop técnico, né, em movimentação de tendência. Aqui é algo já mais de ir acompanhando barra a barra, né, pessoal? Tá? Por quê? Porque aqui não tem pivô, né, pessoal? Tá, ele rompeu aqui, ó, sua entrada entrou aqui, ou entrou aqui. Tá? Teu stop inicial está aqui, ele não fez um novo pivô para você mover o seu stop. Tá? Mas você viu que o preço ficou, ó, extremamente esticado das médias. É interessante você realizar lucro aqui na VWAP, acima da MM200, tá? Por quê? Porque tem boas chances disso aqui ter um pullback. Esse pullback ele podia vir pelo menos até a média móvel de 20. E aí depois, né, virar uma movimentação interessante de alta. Foi o que aconteceu? Não, né? Acabou tendo quase uma volta em V e virando ali uma lateralidade. Beleza, pessoal? Então, vejam os vídeos, né? Tá? Se vocês tiverem dúvida, né, perguntem ali no próprio espaço do YouTube, né? Às vezes a sua dúvida esclarece a dúvida de outras pessoas, tá? Deem uma maratonada nos vídeos, tá? Principalmente naquela playlist ali que está escrito All Brooks, né? Acho que são regravação, tá? Porque aí vocês começam, né, a se ambientar um pouco com a ideia de H1, com a ideia de MTR, com a ideia de gap de média, com a ideia de wedges, tá? E final de semana, né, eu vou gravar um vídeo para vocês falando sobre canais, né, que eu havia prometido que quando chegasse a 1000 inscritos, e aí a gente vai falar sobre essas linhas, né, que a gente pode traçar durante o dia, tá? Desde lateralidades a canais, tá? E aí a gente conversa um pouco também sobre as probabilidades, né, pessoal, do uso, né, desses canais, ó, tá? Se você observar, né, quando você treina seus olhos, né, você consegue ver que você liga extremidades, tá? Muitas vezes, né, elas acabam te dando um ponto de saída ou até mesmo um ponto de entrada, né, a depender ali do tipo de fechamento que a movimentação dá. Então, se você viu que você chegou numa wedge, por que não pegar uma venda aqui pelo 1 minuto? Né? Você ia conseguir vender mais ou menos por aqui, tá? Aí você vê uma movimentaçãozinha e pega mais alguns pontos, certo? Por quê? Porque você conseguiu formular contexto. Pelo 1 minuto, dificilmente você ia conseguir ligar esses 3 pontos, né? Porque se torna mais difícil, é muitas barras, tá? Mas aqui pelo M5 foi possível, né? Outro ponto, né? Aquela ideia, né, de trazida naquele vídeo de wedges, né? Então aqui um bom ponto de inflexão, uma puxada, outro ponto de inflexão, outra puxada, outro ponto de inflexão, terceira puxada. Você tem uma, duas, três puxadas. Três puxadas, né, por vezes tem a força de uma wedge, tá? E aí você pode esperar, né, uma movimentação interessante, né, de até 2 pernas. Teve 2 pernas? Não, só teve uma, né, pessoal? Não teve outra perna aqui, é só uma movimentação de alta. Beleza? Então, se gostou, né, pessoal, curta, compartilha, faz o favor aí de participar, né, deixando o like, tá, na página, assim o YouTube acaba divulgando esse material para mais pessoas. Falando sobre o Trade System, né, aqui, eu não inventei nada, tá, pessoal, não desenvolvi um método milagroso, não. Eu não acredito em almoço grátis, você vai ter que estudar, você vai ter que ralar, você vai ter que compreender, você vai ter que entender que não existe bons trades o dia todo. Você tem que reconhecer que quando as médias ficam flats, é melhor você não operar, tá? Você vai precisar ver o vídeo ali das peças do operacional, você vai precisar entender o que significa cada coisa. É assertivo pra caramba, tá? Mas, ainda assim, você precisa, né, aceitar o stop da operação que você entrou, manter o stop correto, não utilizar alvos menores do que 1 para 1, tá? Ah, entrei aqui, ó, quanto que era meu stop? Meu stop era 13 pontos. Cara, você tem que tentar buscar 13 pontos. Pagou 13 pontos aqui, tá? Por quê? Porque se você entra com um stop de 13 pontos e sai com 3, né? Na outra vez que você for ser estopado, aí você pega e usa um stop de 15 pontos, aí você vai ser estopado com 15 pontos.
Então você não pode usar relação matemática negativa. Tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também nos vídeos de final de semana. Beleza, pessoal? Então, agradeço, né, ao pessoal que tem se inscrito. Peço paciência também lá no Instagram, tá? Porque tá chegando bastantes pessoas ali se inscrevendo, tá? Na parte da manhã eu estou operando, na parte da tarde ali eu acabo dando uma pausada ali para poder criar ali um cadastro, tá, de cada pessoa, certo? E aí comprometido, né, no domingo, tá, eu vou estar enviando para todos. Vai ficar um prazo de 30 dias, né, liberado ali, tá, para quem mandou os dados ali até o domingo de manhã. Depois disso daí, pessoal, aí não adianta pedir, tá? Eu não vou fazer separado, tá? Então, ou você participa agora, tá? Aproveita a oportunidade, beleza? E aí, né, ali no grupo ali do Telegram, né, que eu também vou deixar ele ativo por 30 dias, eu vou, né, fazer o possível para tentar ajudar vocês a entender um pouquinho sobre contexto, tá? Certo? Então, a ideia, né, é conseguir ajudar vocês. No vídeo de final de semana a gente vai falar sobre essas linhas aqui, tá? Também, para que vocês possam, né, também traçar alguns pontos, né, que muitas vezes acabam sendo o quê? Pontos de parada, né, pessoal, da movimentação do preço. Beleza? Um abraço, pessoal, até mais.